Olá, gente, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco. É um prazer estar aqui com vocês novamente nessa série de vídeos que nós costumamos gravar no YouTube toda semana a respeito de dependência química, depressão, ansiedade, né? Inclusive com um curso que eu tenho no Hotmart, na plataforma do Hotmart, um curso que eu já tenho lá completo, o módulo 1 está completo, que fala sobre dependência química, várias estratégias, sobre psicoterapias, manuseios necessários para você tratar a dependência química, né? Você que é psicólogo, você que é estudante de psicologia, você que é dependente químico, você que é parente de dependente químico, enfim, né? E hoje, utilizando esse gancho, né? Vamos utilizar esse gancho da dependência química para falar sobre a importância da conscientização da utilização de drogas nas escolas, né? É um tema controverso, né? Um tema que muitas pessoas acham que sim, muitas pessoas acham que não, muitas pessoas acham que isso é problema dos pais, né? Muitas escolas acham isso e muitos pais acham que as escolas deveriam ajudar nesse sentido. Eu defendo essa ideia. Eu acho que é importante sim, tá? Inclusive, tem um médico psiquiatra que ele é escritor de livros sobre a educação familiar e escolar, que é o Isami Tiba, tá? Que ele diz que a escola tem a obrigação de capacitar-se para enfrentar as drogas, tá? Pois queira ou não, os alunos vão entrar em contato com as drogas de qualquer forma, tá? Então, é uma informação, é um conhecimento que você vai passar. Qual é a importância de se fazer isso? É uma forma de chamar atenção, gente, para um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, causando danos à saúde física, à saúde mental, à saúde emocional, à família, ao trabalho, à sociedade e ao futuro das nossas crianças e dos nossos jovens. Então precisamos fazer alguma coisa, né? Não pode se deixar de discutir o caráter atrativo que as drogas têm, né? Os prazeres que as drogas trazem, né? A imagem transgressora que o adolescente gosta de passar, né? Aquela coisa de estou na moda. Tudo isso tem que ser discutido. Todo mundo faz, eu vou fazer também, né? Você mostra o lado bom e o lado ruim. É necessário mostrar, né? Obviamente, sem você demonstrar um autoritarismo didático. Você não pode fazer isso, você não tem vergonha na cara. Não. Tem que mostrar que a utilização de droga pode se transformar numa doença chamada dependência química, que é um transtorno da motivação que paralisa a vida do ser humano. Quando eu falo de droga, eu estou falando também de álcool, que hoje em dia é socialmente aceito. A gente vê muito comumente, né? No Brasil é proibido vender álcool para menores, né? Mas se vendem, a gente vê que vende, né? E isso tudo está fazendo, além do nível de maturidade que a gente percebe nos nossas crianças e nos nossos jovens, principalmente nos nossos jovens adultos de hoje em dia, né? O nível de maturidade, o nível de dificuldade para o enfrentamento de uma vida futura. Além disso, ainda tem as drogas, que ajudam muito a potencializar a entrada do adolescente na vida adulta, né? Então, na escola, ao meu ver, seria extremamente necessário você passar essas informações, discutir sobre isso com os alunos, né? Tendo condição cognitiva de se entender,
vamos entender o que é a maconha, o que é o álcool, o que é a cocaína, o que é as drogas, até as drogas mais pesadas, né? A ketamina, a heroína, enfim, o crack, tudo isso existe aí. A realidade está aí fora. É necessário passar isso, né? Normalmente a gente percebe que dentro do ambiente familiar, estou dizendo normalmente, tá? Graças a Deus não são todos os pais que são assim, mas a maioria não gostam de tocar nesse assunto e levam isso sempre para o lado moral, né? A dependência química não é um defeito moral, é uma comorbidade, é uma doença. Principalmente se o sujeito for predisposto a ser dependente químico, ele vai ser dependente químico logo na primeira vez que ele usar, pronto, ele já cria dependência. Qualquer tipo de droga. Ele gosta, neuroplasticamente ele se adapta, inicialmente é um hábito e muito rapidamente vira um vício. Virando vício, e ele tendo a predisposição para a doença, acabou a vida dele, acabou. A vida dele se resume em viver para usar e usar para viver. Aí vão aparecer todas as comorbidades, principalmente a depressão e a ansiedade, as ideações suicidas e todos os outros transtornos psiquiátricos que normalmente acontecem, né? Vão aparecer tudo, né? E a pessoa perde completamente a motivação para viver, né? Então, os professores, no meu entender, na minha visão, as escolas deveriam se capacitar para isso. Sem autoritarismo, sem julgamento, sem juízo, sem julgamentos, tá? E principalmente tomando cuidado para não despertar a curiosidade no adolescente, tá? Como é que se faz isso? Utilizando uma forma de falar correta. Para isso tem que se fazer um tratamento, né? Então, desculpa, para isso, para saber passar didaticamente isso, tem que se fazer um treinamento, né? Não precisa a escola inteira ser treinada, né? Precisa alguns profissionais que trabalham na escola, que se disponham, né? Fazer um treinamento específico, né? Entender tudo direitinho e montar turmas e conversar com as pessoas, conversar com os alunos, né? Seria muito bom também, inclusive, algo que eu penso, que não fosse a grade escolar, não fosse uma matéria, não, vamos conversar, são assuntos sociais. Esse é um assunto social que deve ser mostrado. Dentro desse assunto social, por exemplo, pode-se inclusive falar sobre vários outros temas, relacionamento com pai e mãe, comportamento fora de casa, a questão de ingressar no mercado de trabalho, tudo para motivar o sujeito a sair da vida adolescente e entrar na vida adulta. Mas principalmente também levar para ele todo o conhecimento necessário a respeito da utilização de droga, né? Toma muito cuidado para não cair no autoritarismo e nem abordar a questão de uma forma preconceituosa. Por quê? Porque é uma doença, é uma comorbidade, né? O adolescente deve se conhecer todos os padrões do consumo da droga, né? Os padrões do consumo de uso, o que é um usuário social, o que é um usuário abusivo, o que é um viciado, o que é um uso recreativo. Abordar, por exemplo, fazer uma reunião bem bacana só abordando sobre o risco do uso recreativo, né? Por quê? Isso é cuidado que você está tendo, que a escola estaria tendo com as crianças e com os adolescentes, né? O cuidado, a educação. A educação não é só matemática, português,
né? A educação é tudo. Chamar os pais também para participar disso, né? Fazer ali uma conversa continuada, né? Uma capacitação, um entendimento continuado do que acontece na vida com quem utiliza a droga, do que nós estamos falando, porque você liga a televisão e agora as redes sociais, né? Todos os dias você vê desgraças e mais desgraças relacionado ao uso de álcool, de maconha, né? Roubos, prostituições, assassinatos, né? Mas não passa dali. E na escola? Será que a gente deveria falar sobre isso? A minha ideia, né? A minha opinião é que deveria sim. Deveríamos ter dentro da escola alguém ou algo que discutisse esses assuntos, né? Isso também se chama prevenção. Isso também se chama prevenção. Isso é prevenir. Prevenir é gerar conhecimento daquele assunto, tá? Porque isso vai sensibilizar a criança ou adolescente sobre os riscos e os perigos causados pela substância psicotrópica. Não é botar medo em ninguém. E nem julgar, falar que é falta de caráter, falta de moral, que é feio, que vai virar... Não. E nem demonstrar o preconceito que a sociedade tem com relação a isso, porque isso todo mundo sabe. O que não sabe, o que eles não sabem, são os efeitos ruins da droga. O que eles não sabem é o que é uma droga. O que eles não sabem é o que a droga provoca no sistema nervoso central. O que eles não sabem é o quanto a droga prejudica a possibilidade de uma boa vida futura, prejudica a capacidade cognitiva do aprendizado, da inteligência, né? Da disposição em ter motivação para tocar uma vida, né? As ações de prevenção ao uso de droga nas escolas, elas não deveriam ser isoladas ou tratadas fora do contexto de uma prática pedagógica, tá? Então, tem que ser tratado dentro do contexto pedagógico também. Olha, agora não é uma aula de português, agora não é uma aula de matemática, mas é uma aula onde vocês vão entender o que é maconha, o que é cocaína, o que é crack, o que é álcool, quais são os prejuízos, como as pessoas chegam até ele, como é que essa curiosidade aparece, como que o problema que você tem em casa com o teu pai, com a tua mãe, pode gerar em você a curiosidade de ir atrás disso. Cuidado, tem que também tomar cuidado, por exemplo, como que um amiguinho seu que já está acostumado a beber ou usar droga, pode te influenciar. Os locais aonde você pode ir, onde você não deve ir. Locais que são bons, locais que não são, né? Como, se você, por exemplo, está depressivo ou está ansioso, está procurando algo para fazer e aí vem na tua cabeça, eu vou sair com aquele menino porque ele vai beber, eu vou sair com aquela menina porque eles vão beber, porque eles vão para uma rave, porque eles vão para uma festa. Fazer ele entender que existem vários outros tipos de prazer sem ter que usar droga, né? Até explicar essas pequenas sociedades que existem, que admitem o uso principalmente, né, do chá, do santo daime, da maconha e do álcool principalmente, né? Fazer eles entenderem como essas pessoas são, como essas pessoas reagem, né? Porque ele também vai entender que existe um usuário social, um usuário abusivo e um viciado. Depois que você fizer essa prevenção, depois que você passar todo esse conhecimento, para você ficar satisfeito, você pode perguntar o que você achou disso, né? E você vai ter um retorno.
Porque aí a decisão está na mão dessa pessoa que ganhou esse conhecimento, né? As dicas de prevenção às drogas, basicamente, e tem que ser, tá? Conhecimentos específicos sobre todas as substâncias psicotrópicas, né? Ensinar para o jovem também, ensinar para ele dizer não, saber dizer não, né? O cuidado que tem que se ter na atividade, no exercer da vida, para se manter distante dos guetos, dos locais e das pessoas que consomem, né? Como é que eu aprendo a saber a recusar um convite desse, né? Sem se preocupar com o julgamento das outras pessoas, né? Como saber escolher bem as companhias, né? Como conseguir falar isso com a família, né? Sem ser julgado, sem ser criticado, sem entrar na caixinha da moral ou da falsa moral, né? Incentivá-lo, inclusive, a praticar esporte, se alimentar bem, ir ao cinema, ir à praia, fazer coisas saudáveis, né? Trabalhar a curiosidade dele, né? Às vezes, uma aula, uma palestra, um bate-papo sobre o que é curiosidade. Por que nós somos curiosos? Como funciona a curiosidade para o bem e para o mal? Para o conhecimento ou para a degradação do conhecimento, né? Trabalhar também a questão do recreativo. Vale a pena se arriscar? Aí eu vou usar de uma forma recreativa, né? E principalmente procurar trazer para ele que existem prazeres saudáveis, muito, 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 muito mais saudáveis do que ele possa imaginar. A sociedade traz sempre aquela ideia, ir para o shopping, assistir um filme, não é todo mundo que gosta, às vezes parece um programa chato, né? Ir à praia, eu não gosto de praia, é um programa chato. Fazer uma viagem, eu não quero, eu queria ir para um lugar, eles vão querer ir para outro. Tudo isso deve ser trabalhado dentro da criança e do adolescente. E a escola pode ajudar. A escola pode ajudar. Muito, 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 né? Seria a escola fazendo a parte dela dentro da sociedade. Talvez nós consigamos construir uma sociedade de futuros jovens mais conscientes, né? E menos alienados com relação à substância psicoativa e até, inclusive, né, com relação à vida, ao futuro da sua própria vida, né? Eu estava vendo aí um dia desse nas redes sociais a quantidade, né, 5,4, parece, bilhões de adolescentes e de jovens adultos estão dentro de uma condição que a gente chama de nem trabalha nem estuda. E a maioria utiliza droga, tá? A droga também é uma zona de conforto, tá? Só que é uma zona de conforto que leva você para o inferno. Então, é muito importante, eu acredito, de suma importância, que se tenha um programa de prevenção à utilização de droga e tudo que circunstancia esse uso para os jovens, para os adolescentes e até para as crianças dentro das nossas escolas. Seria muito bom. Alguns países já têm isso, tá? Alguns países já têm isso. Óbvio que são os países que têm mais condição financeira, digamos assim, né? Mas eu acho que nós podemos começar a pensar nisso, né? Nós podemos começar a pensar nisso porque é necessário nós entendermos essa necessidade. Ela é premente. Ela é premente. É algo que está acabando com os nossos jovens, com os nossos adultos. É muito comum, né? Hoje em dia. Tem até um seriado
que até uma amiga minha que me indicou, chamado Pedro Dom, que é uma criança com 8 anos de idade que começa a usar cocaína. Óbvio que ele morreu, né? Então, assim, a gente vê muita criança utilizando drogas pesadas, cocaína, crack. Na verdade, todas as drogas. Droga não foi feito para criança. Não foi feito para criança, e muito menos para adolescente. Só que, infelizmente, é nessa época da vida que se entra nesse mundo, né? Então, essa prevenção ajudaria de uma forma maravilhosa. Falando aqui um pouco, inclusive, da esperança que a gente tem de um mundo melhor para as nossas crianças e para os nossos jovens, né? Para que se tornem adultos mais responsáveis, para que se tornem adultos mais produtivos e mais felizes, né? Então, eu defendo a questão da prevenção através do conhecimento nas escolas para a utilização de drogas e tudo o que circunstancia isso. Agradeço por vocês terem me ouvido e até uma próxima oportunidade, próximo vídeo. Até logo.